Olá, meu nome é Tarone Paixão e junto com minha colega Charlone Lima nós iremos resolver o exercício da disciplina Operações Unitárias 2, ministrada pela professora Silvana Matédio, um exercício sobre destilação binária através do método gráfico de Puxão-Savary, questão 11 da lista 2. A questão pede: que quantidade de produto de fundo seria obtida e quantos pratos seriam necessários se 700 kg/h de uma corrente com 45% em mol de benzeno e 55% de etilbenzeno fossem processados na mesma coluna, e outra corrente 100 kg/h com 85% de benzeno e 15% de etilbenzeno. O fluxo de destilado deve conter 95% de benzeno e o fundo 10% de benzeno em mol. As alimentações serão introduzidas separadamente como líquidos saturados. E o conhecedor é total. O refluxo de um será utilizado. Para desenvolvimento e resolução do problema, o benzeno será um composto de análise. Esses dados aqui foram obtidos através do enunciado do problema e a questão também nos forneceu as informações do equilíbrio líquido-vapor para o benzeno e as entalpias de líquido e vapor saturados que foram divididas por um fator de 100 apenas por questões gráficas. Inicialmente, pede-se a quantidade de produto de fundo que seria obtida na coluna de destilação. Para obter esse produto de fundo, é necessário fazer os balanços de massa global e por componente. Através do balanço por componente, nós temos que é possível encontrar o nosso produto de topo, que é o destilado, e depois de encontrado esse produto de topo, é possível obter o produto de fundo através do balanço global. Assim, obtemos, para esse processo, um produto de topo de 376,47 kg/h e o produto de fundo, que é o nosso interesse, de 423,53 kg/h. A segunda parte, ela consiste em calcular o número de pratos para uma operação com razão de refluxo igual a 1. Inicialmente, nós obtivemos as funções que representam as entalpias de líquido e vapor saturado. Elas foram obtidas através dos dados fornecidos, que foram gerados gráficos, e através desses gráficos nós obtivemos as linhas de tendências para cada função. Isso também foi feito para a equação de líquido e vapor saturado, o equilíbrio, no caso, a equação de equilíbrio, e ela será utilizada posteriormente. Agora nós partiremos para a construção das retas, que representam os balanços nas seções da coluna. Nesse caso nós temos 3 seções: seção de retificação, seção intermediária porque há 2 alimentações, e a seção de esgotamento. Iniciamos a construção do nosso gráfico através da nossa linha M, que é uma reta paralela onde x é igual a xd. Conhecido o nosso x, nós podemos calcular as nossas entalpias de líquido e vapor, e para encontrar a nossa entalpia H'(D), que representa justamente o ponto N, nós precisamos dar essa relação, que é dada através da combinação dos balanços de massa e energia para a seção de retificação. Encontrado o nosso H'(D), nós podemos traçar nossa reta, que é uma reta paralela. É realizada uma consideração matemática de que F1 mais F2 é igual a F'. Assim, nós temos que F1, F2 e F' estão alinhados, podendo traçar uma reta para representar esses pontos. O ponto F1 é dado pela posição de xF1 e a sua entalpia. Como trata-se de uma alimentação onde ela é líquido saturado, nós iremos usar a equação da entalpia para líquido saturado, o mesmo para a alimentação F2. O ponto de composição de xF' e a entalpia de HF', eles são dados por balanço, e assim nós traçamos nossa reta. Por balanço, nós temos que os pontos M, F' e N estão alinhados. M representa o nosso produto de fundo e N representa o nosso produto de topo. Nessa reta, os pontos F' e N já são conhecidos. Para encontrar que é o nosso ponto M, nós podemos traçar nossa reta através desses pontos conhecidos, encontrar a equação que representa essa reta e através dessa equação determinar o nosso ponto M. O nosso ponto M, ele sempre vai estar onde x é igual a xb. E assim encontramos quem é a entalpia associada a esse ponto. Dado o nosso ponto M conhecido, nós podemos traçar a nossa linha M. Por fim, nós temos que o ponto N' é o nosso último ponto desconhecido, que é o ponto que representa a nossa seção intermediária. Nós sabemos que F1, N e N' estão em linha, e M, F2 e N' também estão em linhas. Para essa linha 1, que é a linha que representa F1, N e N', nós já conhecemos os pontos N e F1. E para a linha 2, que é a linha M, F2 e N', nós já conhecemos os pontos M e F2. Para determinar o ponto N', nós iremos traçar as retas, já que nós conhecemos 2 pontos em cada uma delas. Traçadas cada uma dessas retas, nós obtemos as equações que representam cada uma delas e sabemos que elas interceptam justamente no ponto N'. Assim,
Fazendo a intersecção dessa reta e a diferença entre elas, por atingir de meta, nós podemos encontrar qual é o x em linha que irá satisfazer essa condição. Dado esse x em linha encontrado através da função atingir de meta, nós iremos validar se é justamente esse ponto. Então, substituímos o ponto encontrado em cada uma das equações e verificamos se as entalpias se equivalem, o que foi encontrado. Abaixo temos a construção do gráfico que representa justamente as linhas do balanço para o problema dado. Ainda para obter os números de estágios e os pratos, consequentemente, precisamos encontrar as timelines. Para isso, iremos desenvolver o nosso problema ainda mais. Para que seja possível determinar o número de pratos dessa operação, é necessário encontrar as timelines que representam esse processo. Inicialmente, nós iremos necessitar da nossa equação que representa o equilíbrio líquido-vapor para o benzeno. Sabemos inicialmente como se trata de um condensador total, que a composição de Y, a primeira no topo ela é igual a XD, logo eu tenho que a minha composição de vapor é igual a 0,95 e eu preciso encontrar a composição de líquido em equilíbrio com esse vapor. Para isso eu irei utilizar justamente a minha equação de equilíbrio. Então, por atingir meta, eu encontro que o meu x em equilíbrio com esse vapor é justamente esse x encontrado. E assim eu posso gerar minha primeira timeline. Dada essa primeira timeline, eu encontro que essa composição de vapor, ela está após a primeira alimentação. Logo, essa composição ela não vai estar mais em linha com o meu ponto N, e sim com o meu ponto N em linha. Mas, além de estar em linha com o meu ponto N em linha, ela estará em linha com uma composição de vapor desconhecida. E é justamente essa composição de vapor que eu preciso encontrar. Para encontrar essa composição de vapor, eu irei utilizar o seguinte método. Conhecida a minha composição de líquido, eu consigo calcular a minha entalpia, e eu sei que esse ponto, que é o ponto L1, ele vai estar em linha com o meu ponto N', que também está em linha com um V2, que é justamente o que eu quero conhecer. Então, com esses dois pontos eu consigo traçar a minha reta e obter minha equação, e eu sei que essa reta ela vai interceptar a minha linha de vapor saturado em um dado ponto, que é esse que eu quero conhecer. E para isso eu irei utilizar justamente a função de meta, que é para encontrar o valor de y que me dá essa igualdade. E para esse caso é o valor de 0,84. Eu sei que esse valor de 0,84 ele vai estar, essa composição de vapor vai estar em equilíbrio com uma nova composição de líquido. E é justamente ela que eu encontro através da minha equação de equilíbrio líquido-vapor. E assim eu vou encontrar uma composição de 0,49 que eu irei utilizar novamente em linha com meu ponto N em linha para encontrar que é o meu Y3. Dado o meu Y3, eu irei encontrar o meu X de equilíbrio. Nesse momento, eu percebo que o meu X de equilíbrio ele já está após a minha segunda alimentação. Logo, esse X de equilíbrio ele não vai estar mais em linha com o meu ponto em linha, e sim com o meu ponto M. E além de estar em linha com o meu ponto M, ele estará em linha com a composição de vapor que eu desconheço e quero encontrar. Então, para encontrar essa composição de vapor, eu irei encontrar que é meu ponto L3, dado meu X3. O meu ponto M, que é esse ponto já conhecido também, eu vou encontrar a equação que representa esse ponto, e através dessa equação, eu irei encontrar o meu valor de y, que é justamente a interseção dessa equação com a minha equação que representa a linha de entalpia para vapor saturado. E nesse caso, eu vou encontrar o valor de 0,43. Dado esse 0,43, eu vou descobrir que esse 0,43 está em equilíbrio com uma outra equação de líquido, que eu encontro justamente utilizando a minha equação de líquido-vapor e a função antes de meta. Eu sei que esse 0,43 ele vai estar em linha com o meu ponto M e com a nova composição de vapor que eu quero encontrar. Então, utilizando justamente essa equação, eu irei encontrar a interseção com a minha linha de vapor saturado e encontro esse ponto, esse valor de y, que é a minha composição de vapor. E para essa composição de vapor, eu vou encontrar uma composição de líquido, que é justamente essa, e assim eu traço minhas timelines. Para esse processo, eu tenho
uma, duas, três, quatro, cinco tailines, que vai representar o meu número de estágios. Logo, nós podemos concluir que, de acordo com o método gráfico de Pujol-Savary, a nossa coluna ela opera com 5 estágios, sendo um deles o rebelo. Assim, possui 4 pratos, sendo os pratos ótimos de alimentação o primeiro e o terceiro prato. Como vocês podem conferir aqui. Para validar o nosso resultado, nós podemos utilizar um outro método, que é através da interpolação, utilizando o nosso gráfico de equilíbrio líquido-vapor para o benzeno. Nós tivemos um resultado bastante semelhante, mas acreditamos que o método, utilizando as equações, elas não dá uma segurança e uma maior confiabilidade dos resultados, já que lá também se trata de uma interpolação.